tuas lágrimas, filho, e ouvi teu gemido. Nas madrugadas me buscas, sem importar com o sono. Filho, tuas orações têm chegado ao meu trono. Eu tenho visto as lutas que estás passando. Nos ombros a cruz tão pesada que estás carregando. São momentos tão difíceis que até pensas assim. Por certo, Deus que eu sirvo se esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, desejando a você muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um quadro onde estaremos lendo mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje, 2 Samuel, capítulo de número 21. Convido então você a abrir a sua Bíblia, se você puder. Caso contrário, você pode ouvir e ser abençoado também. Versículo 1. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Verso 2. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Verso 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Verso 4. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Verso 5. Disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. Verso 6. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Verso 7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Verso 8. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Verso 9. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio das cegas das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia,
nem os animais do campo de noite. Verso de número 11. E foi contado a Davi o que fizera a filha de Aiá, concubina de Saul. Verso 12. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe-Gileade, os quais os furtaram na rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. Verso 13. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dois enforcados. Verso 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou com a terra. Verso 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Verso 16. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Verso 17. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Verso 18. E aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu a Safi, que era dos filhos do gigante. Verso 19. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Verso 20. Houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pés outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. Verso 21. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Verso 22. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Desde que Cristo encontrei, o mundo não me satisfaz. Cristo Jesus me salvou, e sempre na luz vou andar. Pra seu redil me buscou, só quero pra Cristo cantar. Tenho prazer em estar com Jesus, do mundo não me lembro mais. Alegre cantando eu vivo na luz, pra o mundo não volto jamais. Amados irmãos, nós então acabamos a leitura do capítulo de número 21, aqui de 2 Samuel. Para a nossa meditação hoje, eu quero reler o último verso do capítulo, que nos diz assim: Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. É fácil entender, é tão claro como a luz. Foi pra nos salvar que Jesus morreu na cruz. É fácil encontrar. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, os filisteus foram os principais inimigos de Israel. Desse povo,
inimigo de Israel, surgiram vários gigantes. Davi matou o primeiro, Golias, quando fora levar lanche aos seus irmãos e saber notícia deles, lá no lugar da peleja, conforme nós lemos em 1 Samuel 17. O capítulo que lemos nos mostra outros gigantes, provavelmente descendentes de Golias, os quais foram mortos por Davi e outros soldados valentes. Amados irmãos, o crente foi capacitado por Deus para derrotar os gigantes espirituais que vêm contra nós enquanto palmilhamos esta terra. Sabemos com certeza que não foi simplesmente a força, a experiência, a capacidade de lutar que deram vitória a Davi e aos seus soldados sobre aqueles gigantes, mas sim o poder de Deus na vida deles. Querido irmão, querida irmã, da mesma forma, o que nos capacita a vencer os gigantes espirituais que se levantam contra nós é o poder de Deus na nossa vida. O Senhor nos promete em Lucas 10:19: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, em escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Amado irmão e irmã, não tenha medo da força do maligno. Maior é aquele que está conosco. Esse gigante, em forma de lutas, problemas, levantes contra a sua vida, não irá prevalecer contra você. Tão somente fique firme, não recue, não fuja. A palavra de Deus nos promete: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Então, meu irmão, minha irmã, não é você que tem de fugir ou recuar, é o inimigo. Resista a ele na oração, no jejum, na persistência, na firmeza espiritual, na presença do Senhor. Ele não vai resistir. Você vai, em nome do Senhor Jesus, derrubar esse gigante e vai avançar rumo ao que Deus tem lhe prometido, rumo às gloriosas promessas, ao glorioso projeto que o Senhor tem escrito para a sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja valente, se revista do poder de Deus e não recue diante dos gigantes que querem te destruir, que querem tirar a sua fé, que querem fazer você parar na caminhada. Com Cristo ao seu lado, você já é mais que vencedor. Não se esqueça, Deus lhe chamou, Deus lhe salvou e Deus lhe capacitou para você ser um vencedor de gigantes. Aleluia. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de gozo. Ore comigo agora, meu amado irmão, minha amada irmã. Senhor meu Deus, queremos te glorificar, Senhor. Estamos unidos em oração para te agradecer pela tua palavra, Senhor, por essa mensagem que nos fortalece, que nos renova, pois o Senhor nos chamou e nos capacitou para nós sermos matadores de gigantes, Senhor. Eu sei que nesse dia muitos gigantes têm se levantado para fazer o teu filho parar, fazer a tua filha recuar, Senhor, para que ela não alcance, para que ele não chegue ao lugar onde o Senhor tem planejado, um lugar de vitória, de bênçãos e de conquistas. Mas nesta manhã, Senhor, tu tens falado conosco. Revista o teu servo, revista a tua filha de força, de poder e de unção,
para que ele que estava pensando em recuar não recue, para que ela que estava pensando em sair da posição não saia, mas ela vai enfrentar, o teu filho vai enfrentar esse gigante e ele vai cair por terra, porque o Senhor está com teu filho, o Senhor está à frente da tua filha. Já te louvamos pela vitória, ó Pai, em o nome de Jesus de Nazaré, que vive e reina para sempre. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero. Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando então ao final do nosso quadro e mais esse dia. Tenho certeza que você foi abençoado hoje e você será ainda muito abençoado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus te conceda então um dia de paz, de bênção, e aguardo você amanhã para lermos o capítulo 22 de 2 Samuel. Receba o nosso abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Seu nome santo.